será competente em razão do crime que foi praticado. Competência em razão da matéria está relacionado ao crime que foi praticado. Por exemplo, nós temos lá os crimes dolosos contra a vida, estão lá previstos no Código Penal: homicídio, infanticídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio e aborto. São os 4 crimes dolosos contra a vida previstos aí no ordenamento jurídico brasileiro. Então, existe um juiz competente para tratar especificamente dessa matéria. Então, você tem a vara dos crimes dolosos contra a vida. Então, aqui em Salvador, por exemplo, você tem primeira e segunda vara dos crimes dolosos contra a vida. O juiz que lá está será competente para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida. Isso é uma competência em razão da matéria. Certo? Nós temos também varas de crimes contra o patrimônio. Se você fizer uma visita ali, né, no fórum, o desembargador Carlos Souto, fica ali ao lado, né, do fórum de Barbosa, vai perceber que ali, né, os andares ali, estão divididos ali diversas varas, né, criminais, com competência criminal. Tem mais não? Não, está tudo na Sucorana. Pronto, então foi tudo para União e Praje, né? Pronto. Mas de qualquer forma, ainda que seja lá no Praje, você tem diversas salas. Esses juízes, cada um tem a sua sala, tem o seu local para fazer lá suas audiências. Então você vai perceber que existem diversas varas de crime contra o patrimônio. Então também, quando você tem uma divisão de varas com competência para julgar crimes contra o patrimônio, ou naquela divisão lá que o Código Penal estabelece, essa também é uma competência em razão da matéria. Perceba que é o crime que está sendo praticado que está definindo qual é o juiz competente. E o juiz competente, para seguir aquele princípio constitucional do juiz natural, ele já é pré-existente. Então, se você tiver lá 10 varas de crimes contra o patrimônio, significa dizer que se alguém comete um roubo hoje aqui em Salvador, será julgado por uma dessas 10 varas. Na hora da distribuição, que também é um critério de competência, né? Competência pela distribuição. Na hora da distribuição, esse processo vai cair em uma dessas 10 varas de crimes contra o patrimônio, definida em razão da matéria. Percebeu? Então você tem a competência em razão do local, nós estudamos na aula passada, e naquele mesmo local você pode ter vários juízes com competências distintas. Então, dei o exemplo daqui de Salvador. Competência em razão do local. O crime acontece aqui em Salvador, produziu seu resultado aqui, teoria do resultado que a gente estudou na aula passada. Juiz competente será o juiz do local onde o crime se consumou, não é assim? Se o crime for tentado, também falamos disso na aula passada, local onde foram praticados os últimos atos de execução, já que o crime tentado ele não se consuma. Mas você definir somente o local é o suficiente para você saber qual é o juiz competente? Às vezes não. No local onde você só tem um juiz, tudo bem. Tem cidadezinha do interior aí pequena, onde você só tem um juiz. Aí você já sabe, qualquer crime que você vai praticar, aquele juiz será o competente. Aí tudo bem. Mas no local como Salvador, o crime que acontece aqui, você já pode, de antemão, dizer que a competência em razão do local já vai lhe dizer qual é o juiz competente? Não diz. Né? Não diz. Pode ser qualquer um daqueles que tenha competência criminal. Aí você vai precisar dos outros critérios que ele está estudando a partir de agora. Em razão da matéria, pronto. Aí você já limitou um pouco mais a competência. Se for um homicídio, você já sabe. Só tem 2 varas com competência para julgamento de crimes dolosos contra a vida. Já diminuiu, só tem 2. Pronto. Mas ainda assim você não sabe qual das 2 será competente. Você não sabe em qual das 2 varas de crimes dolosos contra a vida o seu processo vai tramitar. Você precisa analisar os outros critérios de competência. Você não está peticionando, né, fazendo sua petição ao juiz errado. Então você precisa definir, não, o juiz competente é o doutor Cássio Miranda, por exemplo, né, da primeira vara do júri. Esse
você tem que definir. Então, a minha petição será endereçada ao doutor Cássio Miranda, que é da vara da competência do júri, né? Então, vai depender dos outros critérios de competência. Então, a competência em razão da matéria vai depender do crime que foi praticado. Vara de tocha, né? Você tem também um juiz com competência para julgar os crimes de tráfico de drogas, né? Assim, então, tem um juiz competente. Se for crime de menor potencial ofensivo, né? Você tem também juizados especiais criminais. Então, vai ter vários juizados especiais criminais aqui em Salvador. Então, você vai ter que definir também em que juizado ou qual será o juizado competente para julgar aquele crime de menor potencial ofensivo. Eu preciso dos outros critérios de competência. Percebeu? Então, a competência em razão da matéria vai depender do crime que está sendo praticado. Certo? Além da competência em razão da matéria, você tem também essa competência em razão da matéria, ela é também conhecida como competência pela natureza da infração. É a mesma coisa, né? Competência em razão da matéria é a competência pela natureza da infração. Natureza da infração está dizendo qual crime foi praticado. Tem que saber. É um homicídio, é uma lesão corporal, é roubo, é receptação, é tráfico de drogas, né? Tem lá, né? Vai ter que se definir em que juízo ou qual juízo será competente para julgar aquela matéria, né? Então, a natureza do crime, a natureza da infração. Outro critério de competência, também estabelecido aí no artigo 69 do Código, é a competência pela distribuição, como eu já adiantei, né, nesse exemplo das duas varas, né, do júri, ou das diversas varas com competência para crimes contra o patrimônio. Então, o critério pela distribuição estabelece o quê? Distribuição é o que o nome está realmente dizendo. Você vai distribuir. Para a distribuição, poderá sugerir para você a escolha do juiz, né? Se eu sei, por exemplo, que o juiz lá da 5ª Vara de Crimes contra o Patrimônio é daqueles que admite, né, o princípio da bagatela, nem todo juiz admite o princípio da insignificância ou da bagatela, nem todos, né? E aí o seu processo vai ser julgado e você vai ter que falar disso aonde? Nos recursos que você vai interpor. Pode ser que o tribunal admita o princípio da bagatela, mas se você pudesse resolver ali no juiz de primeiro grau, não era mais fácil? Não era melhor? Já ter resolvido ali, já ter uma sentença absolutória ali, do que ter que recorrer a um tribunal e alegar princípio da insignificância. Então, se você sabe que dos 10 juízes com competência para julgar crimes contra o patrimônio, 2 admitem o princípio da insignificância da bagatela, né? E o que você subtraiu lá no supermercado, por exemplo, né, foi uma melancia, né, foi uma lata de leite, né, foi uma caixa de bombom daquele da Nestlé, e você sabe que isso se enquadra perfeitamente, né, na aplicação desse princípio da insignificância da bagatela. Você vai torcer, vai querer que o seu processo caia nas mãos de um desses 2 juízes, que os outros não vão aplicar esse princípio. Vão entender que não, que a tolerância é zero, né? Eu tenho que já começar a cortar o mal pela raiz, ele que furtou, subtraiu, coisa de pequeno valor, para ele não se especializar, né, e furtar coisas de valor maior, eu já corto logo o mal pela raiz, já condeno logo ele aqui agora para dar exemplo. Né? Pode ser que o juiz pense assim. O juiz tem um livre convencimento motivado, não tem? Então, o juiz pode analisar as provas de acordo com o seu convencimento. Então, observe, né? Você vai torcer para o seu processo cair uma dessas 2 varas. Se você pudesse escolher, se eu não escolher uma dessas 2, na hora de distribuir, né, se você conhecer alguém lá no setor de distribuição, você vai pedir, olha, entregue isso na 5ª Vara de crimes contra o patrimônio, ou lá na 3ª, você vai, né, conhece alguém, distribua lá, tem um jeitinho lá, meu amigo, mas não. Isso ofende o princípio do juiz natural, né? Está escolhendo, está indicando qual é o juiz competente. Aí o critério de distribuição estabelece o quê? Que deve haver um sorteio, né? Sorteio eletrônico, né? Hoje, com a tecnologia, ninguém vai ficar mais botando um bocado de bolinha lá e sorteando, né? Então, sorteio eletrônico. Seu processo será, né, digitado
E lá, dentro do programa que deve ser pré-estabelecido, será distribuído para uma dessas varas de crimes contra o patrimônio. Então você não escolheu qual é o juiz que vai julgar o seu processo. Pode ser que você dê sorte que o seu processo caia em uma dessas duas varas, daí você possa, né, argumentar com esse juiz a aplicação desse princípio que ele, inclusive, aplica e já aplicou em outros julgados. Caso contrário, você tem que brigar mais uma vez e recorrer da decisão e aí por aí vai. Então veja que o critério de distribuição estabelece que quando você tem mais de um juiz com a mesma competência, que é o caso, né, 10 varas com competência para julgar crimes contra o patrimônio. Os 10 juízes dessas 10 varas têm a mesma competência, julgar crimes contra o patrimônio. Aí vem o critério da distribuição e vai dizer, não, vamos distribuir para um desses juízes. E assim será feito lá pelo sistema informatizado lá no tribunal da vara judicial. Percebeu? Então você tem aí o critério de distribuição como sendo esse sorteio, né? Não é que você vai escolher, né, qual é o juiz competente. Não, você não vai escolher. Quem vai fazer essa escolha é o sistema. Tranquilo? Professor, desculpa aí. São quatro critérios, né? Pelo local, pela matéria, pela especialidade. São 7, se não estou enganado, né? No artigo 69, me parece que tem 7 ou 8 incisos. Artigo 69 do Código de Processo Penal, é isso? Competência do local, né? São essas aí, são dessas que a gente está falando, entendeu? São dessas aí que a gente está falando. Me parece que são 7 ou 8, né? Incisos, são 7, pronto. Então, a gente está analisando isso aí. Talvez eu não esteja seguindo a ordem exata dos incisos, mas eu vou falar de cada um deles aqui. Tá certo? Cada um desses critérios deverá ser falado aqui. Na prova, o que inclusive não esgota esse assunto. Na prova, se você observar aí as súmulas que existem sobre competência, vai perceber que a jurisprudência dos tribunais falam mais do que o legislador quis falar. E estabelece, claro que competindo com a lei, outros critérios de competência que a lei não falou. Ou até falou, mas não foi claro. Né? Aí vem a jurisprudência, não é fonte do direito também, jurisprudência? Não, vem a súmula lá, vai dizer, olha, quando acontecer isso, a competência vai ser do local aqui. Quando acontecer isso, percebeu? Então, um exemplo disso, ó, cheque sem fundos, né? Que para alguns enquadra-se no crime de estelionato, né? Para alguns. Né? Aí você vai dizer, peraí, o juiz competente vai ser o juiz do lugar onde o cheque foi emitido, ou o juiz do lugar onde foi sacar o cheque lá do banco? Está dizendo aí onde é? Tem uma súmula que vai estabelecer. Né? A súmula que vai dizer, não, o juiz competente é o juiz do local onde você foi descontar o cheque e ele foi recusado. Diga aí, meu cara. O senhor vai cobrar todas essas competências aqui na prova, senhor? Pretendo. Depende, eu falar delas todas. Que é muita coisa aqui. Não, rapaz, é até um assunto fácil. Competência é um assunto bem tranquilo. Você começa a ler. Praticamente todos os autores têm uma linguagem bem leve em relação a esse assunto. É um assunto, você visualiza na prática. Você lembra assim, pô, o carro que foi roubado, o carro que foi furtado, você acaba se colocando na situação. Entendeu? E são muitos exemplos que são dados. É um assunto bem tranquilo, competência. Tem assuntos mais arenosos aí do processo penal. Esse não é um deles, é bem tranquilo. Por isso que eu estou sendo até tranquilo aqui dando esse livro, você está entendendo mais ou menos. Até agora, que a gente falou aqui, tem alguma dificuldade pelo que eu falei? Não, está bem tranquilo. E esse não, a princípio, estelionato se enquadra em crime, defraudação, fraude e tal, aí vai ter que moderar pelo juiz competente. Em alguns locais, a vara de crimes contra o patrimônio é que é competente. Se você tiver um juiz especializado em qualquer vara, seria a vara especializada. Seria pela matéria, né? A especialidade é pela natureza da infração. Se for especializada nisso, você vai ser uma dessas duas. Porque assim, é como aquele critério que a gente falou aqui em relação às delegacias. Alguém perguntou aqui, aí eu falei, delegacia de homicídio, né? Delegacia do idoso.
delegacia do turista. Essa especialização que a Secretaria de Segurança faz, as Secretarias de Segurança fazem, né, elas têm assento nesse artigo do Código de Processo Penal. E às vezes se relacionam a uma competência jurisdicional. Cidades aqui no Brasil que tem assim, vamos dizer assim, a maior arrecadação no turismo, poderão inclusive estabelecer uma vara judicial com competência para julgar crimes praticados por turistas ou que tenham como vítima turistas. Poderão fazer isso, vai depender da demanda. A especialização, ela está intimamente relacionada à eficiência, né? A eficácia e a eficiência. A é mais eficiente porque o grosso, vamos dizer assim, né? A maioria dos crimes ali tem determinada natureza. Aí você vai ter uma vara específica. Como podem ser criadas varas também pela lei de organização judiciária. E criaram uma essa semana no Código de Futebol, alguma coisa assim? Rapaz, eu não estou acompanhando, mas a lei geral da FIFA já obrigava a criar. Isso é complicado, o colega meu usar o carro Mas a prevenção. Você ajuda. Também já cheguei a comentar alguma coisa sobre a prevenção aqui na aula passada. O critério de prevenção é aquele que estabelece a competência do juiz em razão de atos que ele pratica. Né? Então, o juiz que primeiro praticar um ato do processo será o juiz prevento. Né? O juiz prevento, ele preveniu a jurisdição dele. Ele será o juiz competente para julgar aquela matéria. Ainda que não exista processo, mas se ele pratica um ato do futuro processo, relacionado ao futuro processo, ele previne a jurisdição dele, ele previne a competência dele. Então, imagine aí aquela situação em que alguém foi preso em flagrante delito, né? O juiz converteu essa prisão em flagrante em prisão preventiva, e aí você, como advogado, claro, né, ainda não tem processo, você está ainda naquela fase de investigação do inquérito, aí você vai pedir a liberdade provisória, porque se a prisão em flagrante fosse ilegal, o juiz teria relaxado. A ideia é essa. Né? Pode até ser que o juiz não relaxe uma prisão ilegal, você tem que pedir ao tribunal e reconheça o relaxamento de relaxo. Mas a ideia é que se o juiz não relaxou, a prisão é legal. Se é legal, liberdade provisória. Aí você pede a liberdade provisória e quando você faz esse pedido, claro, distribuição, mais uma vez, vai entrar lá, você não vai ser distribuído. O juiz que analisar essa liberdade provisória e julgar, né, previne, ou deveria prevenir a jurisdição dele, que ele estaria praticando um ato relacionado a um futuro processo. Pode até ser que nem tenha um processo, pode ser que no inquérito o Ministério Público peça o arquivamento, nem processo tenha, mas se tiver processo, né, aí você vai perguntar, esse processo será julgado por qual juiz? O juiz prevento aquele que analisou o pedido de liberdade provisória que você fez, ou concedendo ou negando a liberdade provisória. Ó, ele previne a jurisdição dele. É isso que é prevenção. Aí são os casos de jurisdição cumulativa, senhor? Ainda que não tenha jurisdição cumulativa, né? Porque a prevenção resolve vários problemas em relação à competência. Inclusive esse que você falou. Quando mais de um juiz é competente, não se sabe de quem seria a competência. Mas nesse exemplo que eu estou dando, não há uma confusão. Houve uma distribuição e foi distribuído aquele pedido que você fez, não tem processo ainda, aquele pedido que você fez sobre a liberdade provisória, ele foi distribuído para o juiz da 4ª Vara de Crimes sobre Patrimônio. Quando ele analisar o pedido de liberdade provisória e julgar, né, ou concedendo a liberdade provisória ou não, ele é o juiz prevento, ele deverá ser o juiz do futuro processo. Pode até ser que tenha uma confusão lá, mas a prevenção já foi estabelecida antes, você vai dizer, olha, o juiz competente é fulano, porque ele preveniu a jurisdição dele quando ele julgou essa liberdade provisória há 3 meses atrás. Percebe? Isso é a prevenção. Mas a prevenção resolve sim esses problemas, onde você tem mais de um juiz competente, né? Então, o juiz que primeiro praticar um ato será o juiz prevento, o juiz que será o competente para aquele processo. Tranquilo? Você tem também
a competência pela prerrogativa de função. Né? A competência pela prerrogativa de função, alguns dão como nomenclatura a ela, vamos dizer assim, um privilégio, né? Seria uma jurisdição que estaria privilegiando alguém, né? Então, na verdade, a ideia da prerrogativa de função não é estabelecer um foro privilegiado, como se coloca aí, né? Do ponto de vista até vulgar, não técnico, né? A ideia não é privilegiar, né? Não é foro privilegiado. É justamente para aplicar o princípio da igualdade que existe a competência pela prerrogativa de função. É para justamente cumprir o princípio da igualdade. Será que haveria igualdade se o ministro do STF fosse julgado no mesmo lugar que você é? Por um juiz de primeiro grau? Você acha que haveria igualdade? Você acha que esse juiz de primeiro grau, lá de Chique-Chique, no interior da Bahia, né? Julgando você que cometeu um crime, ia julgar, por exemplo, o ministro lá, Lewandowski, da mesma forma que julgaria você, ele como ministro supremo? Você acha que ia ser igual? Para cumprir a igualdade, aí vem Até 84. esse critério de não. Ele vai ser julgado em um tribunal. E lá no tribunal, a decisão ela é colegiada. E os juízes de um tribunal, eles têm uma liberdade maior do que o juiz de primeiro grau. E muitas vezes está preso a questões culturais até no local onde ele está. Então, para cumprir a igualdade é que existe o princípio da, ou melhor dizendo, o critério de competência pela prerrogativa de função, que não é um critério relacionado à pessoa, não é uma competência em razão da pessoa. Em função do cargo? É da função, exatamente. Não é pela pessoa, é pela função que determinada pessoa exerce. Então, a prerrogativa de função, como o próprio nome está dizendo, é a função que vai determinar aonde você vai ser julgado. Pela função que você exerce, você pode exercer uma influência maior sobre as pessoas de determinado local. Imagine o prefeito de uma cidade. Um deputado estadual. Não vou contar aqui nada que você possa relacionar à realidade. É só um exemplo. Né? Digamos que a habilidade é o quê? O juiz ele só é movimentado quando ele quer. Né? Ou quando ele é promovido, ele vai com uma entrância maior e tal. Mas nesses casos, por uma questão de ordem pública, ele pode ser movimentado também. Tá certo? Pode ser movimentado. Então, observe. Na prerrogativa de função, que você está dizendo, é a função que a pessoa exerce que vai determinar. Então, os prefeitos, por previsão constitucional, são julgados aonde? No Tribunal de Justiça do Estado onde ele é prefeito. Se é um prefeito de uma cidade aqui da Bahia, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Se é um prefeito lá do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E assim sucessivamente. E como eu falei da Constituição, é bom que se diga que a competência pela prerrogativa de função, ela está prevista nas leis de organização judiciária, no Código de Processo Penal, na Constituição do Estado. A Bahia tem uma Constituição, não existe o poder constituinte derivado, tem uma qualidade constitucional. Então, as Constituições dos Estados podem estabelecer critérios de competência criminal. Pode. E a competência também, em razão da prerrogativa de função, pode estar prevista na Constituição Federal, que inclusive é a regra, né? Então, na Constituição Federal, você tem lá tribunais com competência para julgar determinadas pessoas. Então, você vai no artigo 102, por exemplo, lá da Constituição Federal, está trazendo lá a competência do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, para julgar o presidente da República, o vice-presidente, os ministros, só para dizer quando cometem crimes. No artigo 105 da Constituição Federal também está prevista a competência do STJ para julgar determinadas autoridades pela prática de crime. Aí você tem lá os governadores dos estados, ó, o governador do estado, quando comete um crime, é julgado no STJ. Aquele é o foro competente dele, ó, prerrogativa de função. Ele é o governador do estado. E outras
autoridades também do STJ, né? Membros do Ministério Público que oficiam nos tribunais, né? Os desembargadores dos tribunais são julgados no STJ, seja o Tribunal Estadual, seja federal, lá no TRF da primeira região, também tem juízes de segundo grau. E os estados convencionam chamar de desembargadores são julgados no STJ também. Determinados, né? Tribunais superiores daqui, Tribunal Superior do Trabalho, não tem? Tem lá ministros lá, STM, Superior Tribunal Militar, você tem, né? TSE, Tribunal Superior Eleitoral, os ministros também são julgados por tribunais também. Diga aí. Em uma hipótese, o próprio ministro do STJ, ele é julgado por eles próprios. Os ministros do STJ são julgados no Supremo, no STF. Pelo STF. Agora, os ministros do STF são julgados pelo STF. Porque tem um limite, né? Tem um limite. O último órgão da jurisdição brasileira é o Supremo. Não tem outro órgão jurisdicional. Se tiver recurso, vai ser ali dentro, como aconteceu com o mensalão aí. Se tiver recurso a ser interposto contra a decisão do STF, será julgado no próprio STF, não tem outro tribunal. Embora alguns aí defendem a aplicação de um tratado internacional, né, que estabelece a Corte Interamericana de Direitos, não é órgão da jurisdição brasileira. Aí vai deixar que um órgão internacional venha determinar regras e a soberania do país fica onde? A FIFA não veio? Hein? A FIFA não veio aí? Sim, FIFA está relacionado ao futebol, não é um órgão do judiciário. Está relacionado ao futebol. Um estrangeiro desse que venha para cá e cometa um crime será julgado pela jurisdição brasileira. A não ser que seja uma daquelas pessoas que tem direito à imunidade diplomática. Né? O diplomata, ele sabe, né? Não é porque o Brasil é bonzinho que o diplomata comete o crime aqui vai ser julgado no país dele, não é porque a mesma regra existe para o nosso que está lá. É um tratado, né? Ou Exatamente. esteja a serviço da própria país. Exatamente, a Então, serviço, professor, tal. mas o professor fala no futebol, da FIFA, o futebol. O papai está dando entrevista no jornal, mora próximo ao Ponte Nova aí, e foi entrar em casa no dia dos jogos. Ele vai ter que ter autorização não sei a quem para poder entrar na própria casa dele e o direito dele da moradia. A Constituição não está ferindo, não está ferindo a Constituição aí. Essa questão está muito mais relacionada ao poder de polícia da administração pública. Né? Está ferindo a Constituição. Então é igual carnaval, né? Carnaval todo ano acontece porque o pessoal esse ano resolveu que a FIFA é culpada por todas as mazelas, a fome, a seca do Nordeste, a falta de educação. Esse ano é tudo culpa da FIFA. Sempre existiu aí tudo isso. Mas agora em 2014 a culpa é da FIFA. Mas sempre existiram essas mazelas relacionadas ao povo brasileiro. Inclusive essa questão do direito de ir e vir é antiga. Quando você tem eventos aqui em Salvador, acontece. Interdita a rua, muda o trânsito, aí você vai, mas como o cara está indo do carnaval, o cara não fala nada, né? Se divertir e tal. Mas como esse ano é FIFA, vamos botar a culpa na FIFA de tudo. Né? Então, temos que analisar a questão de forma crítica. Né? Quando a FIFA for embora, a culpa vai ser de quem? Novamente. Para o ano não tem mais Copa do Mundo. Os problemas continuarão os mesmos. Vai vir carnaval, você não vai conseguir passar, você vai querer passar, prestando socorro, está tudo engarrafado, ninguém fala nada, o trânsito todo. Quando tem manifestação que engarrafa tudo, o pessoal fala que a culpa é da manifestação, né? Mas quando é carnaval, engarrafa em algum lugar, ninguém fala nada. Entendeu? Os moradores, inclusive, de determinados locais aqui de Salvador, saem. Vão para aí, vão para outro canto, larga lá, até aluga lá, deixa eles aí se acabando. E vai embora. Aí o cara, entendeu? Mas a gente precisa analisar a questão do ponto de vista crítico. Tudo bem, esse ano você tem esse evento, como no ano passado foi a Copa das Confederações, você tem, mas os problemas no Brasil continuarão os mesmos. Né? Então a gente precisa ter uma visão relacionada até a uma intervenção política. Né? Porque eventos vão continuar surgindo e a gente vai estar sempre, né? Construíram estádios aí com dinheiro público, bilhões de reais gastos aí, quando poderia se construir estradas, hospitais, ferrovias, que o pessoal fala que é tão caro. Né? Será que o custo de uma ferrovia seria o custo de um estádio desse? Então, você vai na Europa, as pessoas andam de trem, que é mais barato, inclusive, né? Mais barato, menos poluente, né? Aqui não, é o transporte de massa, ainda é o automotor, né? Poluindo tudo engarrafado, não tem. Os problemas vão continuar os mesmos, tá certo?
Então, voltando para a prerrogativa de função, veja, né, mais uma vez, que essa competência está relacionada à função. Tanto é assim que existe o princípio da atualidade do mandato. Princípio da atualidade do mandato. O que é que esse princípio diz? Que você só tem direito à prerrogativa de função enquanto estiver exercendo a função. Deixou de exercer, a competência volta a seguir a regra geral do Código de Processo Penal. Então, mais ou menos assim, né? Alguns anos atrás, lá em Santa Catarina, né, isso foi noticiado no Brasil todo, né? Um deputado estadual, embriagado, né, conduzindo o veículo dele em alta velocidade, né, perdeu o controle do carro e atropelou algumas pessoas que estavam em um ponto de ônibus. Né? E foi o fato enquadrado como um homicídio doloso, né? O dolo eventual. Ele, enquanto deputado estadual, em razão da regra constitucional, tem prerrogativa de função no Tribunal de Justiça do Estado dele, lá de Santa Catarina, porque era deputado estadual. Mas o que foi que ele fez? Né? Ele renunciou ao cargo de deputado, né? Renunciou ao parlamento. O que foi que ele pediu renúncia? Deixou de ser deputado estadual. Aí a pergunta que se faz, a competência para julgar essa matéria continua no tribunal? Não. É a função. Se você disser que continua no tribunal, aí sim seria um foro privilegiado. Seria em razão da pessoa, não em razão da função. Quando o processo surgiu, o juízo competente não era aquele que depois... Mas aí nessa competência aí é a função. Deixou de exercer a função, volta a ser do juiz de primeiro grau. Inclusive, se você for deputado federal, que tem foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, né, quando comete crime. Enquanto deputado federal, não foi cassado, né, nem renunciou, né, ao seu mandato político, está sendo julgado no Supremo. Aí vem outubro de 2014, eleições, né? Na eleição você não é votado, você só será deputado federal até 31 de dezembro de 2014. Seu processo está tramitando no Supremo. Quando chegar 1º de janeiro de 2015, você não é mais deputado federal. O que é que o Supremo vai fazer com o seu processo? Remete ao juiz no local onde o crime foi praticado. Ou seja, volta a dizer, você só tem direito à prerrogativa de função, como o nome está dizendo, enquanto estiver exercendo a função. Essa é a regra estabelecida na lei. Na lei. Mas o juiz prevê, não foi o juiz que iniciou o processo, não seria o juiz originário, não deveria... Mas quando ele tem competência para isso, né? Nesse caso, ele não tem nem jurisdição mais. Aí já é algo até maior do que a competência. O Supremo não tem mais jurisdição para julgar aquela matéria. Então eu não posso falar de prevenção mais. Não posso falar de prevenção. O processo tem que ser devolvido ao juiz que agora é competente. A prevenção, ela é estabelecida quando você tem a competência do juiz estabelecida. Não, a competência daquele juiz. Por prevenção é dele. Ou havendo conflito entre vários que têm a mesma competência, por prevenção será de um deles. Será de um desses. Nesse caso, não. O STF deixa de ter competência, deixa de ter jurisdição para julgar essa matéria. Ou o STJ, ou o tribunal, seja quem for. O processo é devolvido ao juiz de primeiro grau, do local onde aconteceu. Aí várias regras de competência que não pode. Pode ser, inclusive, que seja o contrário. Nesse mesmo exemplo, digamos que o processo, que não demora nada aqui no Brasil, é bem rápido, né? Volte para o primeiro grau, e aí outubro de 2014, quando chega lá, em 2016, ele se candidata a deputado estadual. Ele era federal, perdeu a eleição, mas 2 anos depois, se candidatou a deputado estadual. Foi eleito. Quando chega lá em 2017, que ele assume a cadeira do parlamento, ou a partir da diplomação, né, que é o mais correto, e esse processo dele que estava tramitando no primeiro grau, que tinha vindo do Supremo, vai ser encaminhado para onde agora? Para o Tribunal de Justiça do Estado, que ele é deputado estadual. E se 2 anos depois ele se candidata novamente
a deputado federal ou a senador e ganha a eleição, a partir da diplomação, esse mesmo processo volta para onde? O Supremo. É assim que funciona. Mas o processo aqui é rápido. Julgaram o Carandiru outro dia, 20 anos depois. Pode acontecer. Né? Não Isso pode? é exceção, professor. O Carandiru é exceção. É uma exceção. Mas isso Tá? não acontece. A regra é acontecer certinho. Entendeu? Quando acontece isso, aí o juiz se declara incompetente de ofício. Se ele não fizer isso, o advogado vai alegar. Aí ele não tem, a incompetência dele é absoluta. Esses critérios, alguns critérios de competência desses aí, estabelecem competência absoluta. A competência absoluta, ela não se convalida. Não tem como ser convalidada. Certo? Ou você é competente ou não é. Já a competência relativa, não. Por exemplo, prevenção é um critério de competência absoluta? Não. Pode ser que alguém desrespeite o critério da prevenção. Você foi o primeiro juiz que praticou um ato desse processo, mas agora eu já comecei a julgar, já mandei citar ele, já está aqui, você o mesmo. Entendeu? E aí vai ser aquele outro. Não é uma competência absoluta. Já a prerrogativa de função é. Já a competência em razão da matéria também é uma competência absoluta. E a depender da matéria é absoluta mesmo. Né? Tem competência estabelecida. Essa da prerrogativa de função, sim. Ou você é competente ou não é. Não tem meio termo. Não tem como um governador que comete crime ser julgado no Tribunal de Justiça do Estado, onde ele é governador. Ele será julgado no STJ. É uma previsão constitucional, inclusive. Você ofende a Constituição se você não obedecer essa regra. Então, esse princípio da atualidade do mandato está dizendo justamente isso. Enquanto você estiver exercendo sua função política ou executiva, porque tem autoridades do poder executivo que são julgados aí. Presidente do Banco Central tem foro por prerrogativa de função aonde? No Supremo. Presidente do Banco Central, que é escolhido pelo presidente da República, é julgado aonde? No STF. É uma autoridade do Judiciário? É uma autoridade do Parlamento? Também não. É uma autoridade do Executivo. Procurador-Geral do Estado. Estou falando Procurador-Geral de Justiça, não. O Procurador-Geral do Estado é o chefe dos advogados públicos, né? Os advogados que defendem o Estado. Ele tem foro por prerrogativa de função do Tribunal de Justiça do Estado. Percebe? Ele é uma autoridade do Poder Executivo. Ele não é judiciário, ele é do Parlamento. Percebe? Então, essa prerrogativa de função, ela estabelece julgamento para membros dos três poderes. Aí você vai ter que analisar. Diga aí. Falou sobre a Constituição Estadual que pode legislar sobre a federal. A estadual Pode estabelecer competência, pode. A Constituição. Porque a Constituição não, basta prever, porque entende que a Constituição do Estado, ela é oriunda do poder constituinte derivado, né? Vem do poder constituinte. É como se a Constituição Federal tivesse dando essa prerrogativa a ela. Então, pode ser, por exemplo, esse exemplo último que eu dei ele aqui, o Procurador-Geral do Estado, procure ele aí na Constituição Federal, para o que você acha. Não tem. Procure ele no Código de Processo Penal, também não tem. Onde é que você vai encontrar ele? Na Constituição do Estado. Na Constituição do Estado da Bahia está lá prevendo que o Procurador-Geral do Estado, se cometer um crime, é julgado no Tribunal de Justiça do Estado. O chefe da Defensoria Pública, tem um defensor público chefe, também, se cometer crime, é julgado na Constituição, ou melhor dizendo, no Tribunal de Justiça do Estado. Mas isso está na Constituição Federal? Não. Está na Constituição do Estado mesmo. Porque a Constituição Federal estabeleceu o poder constituinte derivado. Como se fosse uma prerrogativa da Constituição. Entendeu? Aí você estabelece. Se cometer crime, você vai ser julgado aonde? Então, porque o Código de Processo Penal, que é uma lei federal, né? É um decreto-lei que foi recepcionado como lei federal, ele fala da competência pela prerrogativa de função. Né? Ele não fala que função seria essa. Né? Ele não diz de que função
nós estamos falando aqui, né? Prerrogativa de função. Quem vai ter que estabelecer as funções que teriam essa prerrogativa é a lei. Poderá ser uma lei estadual, inclusive. Né? Nesse caso, a Constituição do Estado. Ou até a lei de organização judiciária do Estado. É uma lei estadual, né? A lei de organização judiciária é a lei do Estado. Pode estabelecer. Porque ele não falou. Ele fala prerrogativa de função. Claro que tem que estar relacionada a uma função que alguém exerce. Não pode ser pela pessoa. Mas não dá a função que você exerce. Uma função que você exerce. Você julgar em tal local. Está entendendo? A ideia é essa. Ainda sobre a prerrogativa de função, é bom que nós também analisemos. O vereador do TJ, né, professor, também? O vereador não. O vereador, ele não tem prerrogativa de função. A não ser que a lei estadual estabeleça. Por exemplo, né, na Paraíba, a Constituição do Estado da Paraíba ela foi emendada. Não tem emenda à Constituição Federal? Pode ter emenda à Constituição do Estado também, a Assembleia Legislativa quer fazer. Aí lá diz o seguinte, que o vereador, se cometer crime, é julgado no Tribunal de Justiça. Mas se a Constituição do seu Estado, como a do nosso aqui, não disser isso, ele é julgado por qualquer um de nós. Entendeu? O que é, ao meu ver, inclusive, um equívoco. O vereador ainda que... Tem um mandato. Porque o pessoal, exato, não dá assim o devido valor que o vereador tem. Né? Até na votação você vê qualquer um. Né? E não pode ser assim. É um parlamentar do município. Porque as pessoas não levam a sério a coisa aqui no Brasil mesmo. Mas ele não deveria ser julgado no primeiro grau. Não deveria. Agora, respeito à imunidade, né? O exercício da função. Sim, aí é outra história. Lá na imunidade dele, em relação às palavras dele, relacionadas à sua função. Mas ele não tem imunidade para outros crimes, como outras autoridades têm. Por exemplo, o deputado estadual tem imunidade para outros delitos. Ele não pode ser preso e praticado, a não ser autorizado. Ainda tem que ser autorizado pela casa. O vereador tem, claro. O vereador não. O vereador não. O vereador só relaciona as palavras e voto. Então é como se fosse um cidadão comum. Dentro do município, né? Porque fora do município. Pior ainda, se aqui dentro é assim. Não, mas até fora, por palavras, existe imunidade. Lembro que lá fora ele deu uma entrevista, né? Se referindo a um colega dele, vereador, que é do outro partido, do estado dele. Lá na Bahia, fulano de tal, está relacionado também à função dele. Ele teria imunidade, né? Ainda que ele tivesse em outro local, em outro estado. Mas para outros crimes, não. Para outros delitos, não, ele não tem essa imunidade. Então, como eu estava dizendo, que foi bom ele trazer esse exemplo do vereador, que vai se encaixar certinho no que eu vou dizer aqui agora. Quando você tem a competência pela prerrogativa de função, essa competência ela é constitucional. Acabei de dizer. É a Constituição Federal que estabelece a prerrogativa de função. Tá? Só que tem um detalhe. Existem outras competências que também são constitucionais. Por exemplo, a competência do Tribunal do Júri. Eu falei aqui, em razão da natureza da infração, em razão da matéria. O primeiro exemplo que eu dei, né? 2 varas de crimes dolosos nunca havido aqui em Salvador. É uma competência constitucional. Muito mais do que uma competência constitucional, porque quando você vai analisar a competência, você vai no artigo 102, 105, 108 lá da Constituição Federal. Eles estão lá no capítulo que trata da organização do Poder Judiciário. Mas a competência do júri, você vai encontrar ela onde? Nos direitos fundamentais, no artigo 5º. É uma garantia constitucional, é um direito fundamental. É uma cláusula pétrea, inclusive. O Tribunal do Júri ele não pode ser extinto na atual ordem jurídica brasileira. Muito se fala aí de extinguir o Tribunal do Júri. Nunca vai acontecer isso. Só se tiver a revolução aqui no Brasil. O outro poder constituinte, né, originário. Uma outra é a Constituição Federal. Porque nessa, nem emenda constitucional retira o júri. Porque é uma cláusula de pedra. Né? Cláusula pedra tem esse significado. Cláusula de pedra. Não pode ser modificada. Então está lá no artigo 5º do inciso 38. Ó. Competência constitucional do Tribunal do Júri. E aí que está a questão. Quando você diz que um senador que comete um homicídio, né, ele é julgado no Supremo, isso está indo de encontro à própria Constituição Federal. Ele está dizendo que os crimes dolosos contra a
Tribunal do Júri, que embora tenha o nome de tribunal, na verdade, o tribunal é um órgão colegiado. 7 pessoas do povo são sorteadas para compor lá o conselho de sentença. Essa que é a ideia do tribunal do júri. Né? E mais o juiz de direito, né? Porque o tribunal do júri não são só os 7. Né? Na verdade, a composição do tribunal do júri aqui no Brasil é um juiz de direito e 25 jurados, e não 7. Já foi perguntado na OAB isso, muita gente errou. O outro lá que eram 7, errou. Tribunal do júri, um juiz de direito e 25 jurados. Os 7 que são sorteados são conselho de sentença, é outra coisa. Dos 25 que fazem parte do tribunal do júri, você tira 7, que vão formar o conselho de sentença, que é uma outra coisa, que é uma outra história. Tribunal do júri é um juiz de direito, aquele que fez concurso, e 25 pessoas do povo. É isso que é o tribunal do júri. Essa é a composição prevista na lei. Aí vem lá o artigo 102 da própria Constituição Federal e diz, olha, tudo bem, é o tribunal do júri, mas se quem cometeu esse crime for um senador, for um deputado federal, for um ministro, for um presidente da República, ele não vai ser julgado pelo povo. Vai ser julgado lá no Supremo Tribunal Federal. Aí a pergunta que se faz, né? Isso poderia acontecer? Desse ponto de vista que eu coloquei aqui de direitos fundamentais, não poderia. Mas aí, né, a interpretação, inclusive do próprio Supremo, que é dada, é que a lei infraconstitucional não pode alterar a Constituição Federal, por conta da hierarquia das leis. Mas a própria Constituição Federal, ela pode se auto-excepcionar. Ela pode criar exceções para ela mesma. E nesse caso, o Supremo entendeu que é a própria Constituição Federal criando uma exceção para ela mesma. E aí pode. Porque foi o próprio Poder Constituinte originário que estabeleceu essa exceção. Olha, vamos ver agora o que é mais especial. O Tribunal do Júri ou a prerrogativa de função? O que seria mais especial? A prerrogativa de função é mais especial, é ou não é? O Tribunal do Júri julga qualquer um que cometa um homicídio. Mas o STF julga qualquer um. Quem é mais especial? A prerrogativa de função. E aí, na hermenêutica jurídica, o geral dá lugar ao especial, não é assim? Lei especial derroga a lei geral, não é assim? Essa é uma regra de hermenêutica, né, de interpretação de leis. Então, nesse aspecto, vai prevalecer a competência do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ela é mais especial dentro da própria Constituição Federal em relação ao Tribunal do Júri, que é direito fundamental, mas se aplica a todos, indistintamente, a qualquer cidadão, né? Seja ele brasileiro ou não, que inclusive até o estrangeiro que venha para cá e cometa um homicídio está submetido a essa regra aí, se ele não tiver a tal da imunidade, né? Isso diplomático, percebe? Deu para entender essa ideia, né? São da competência do povo, que não tem, né, muitas vezes aquela instrução, né, um conhecimento técnico para julgar aquela matéria. Eu estou dizendo, foi uma opção do Constituinte. Né? Na verdade, a lei, né, as leis aqui ocidentais, elas vão buscar muito assento lá na origem, né, do dispositivo. E o julgamento feito pelo povo, historicamente falando, vem da antiguidade. Né? Povos antigos, no passado, reuniam-se em determinado horário do dia para decidir as questões mais importantes daquela sociedade. Como acontece inclusive nas eleições, a gente vai lá na urna e tal. É como se estivesse decidindo a vida, né, o destino da nação. Então a ideia do julgamento feito pelo povo é essa. E ela permaneceu ao longo da história, não só aqui no Brasil, como em outras legislações. Aí eles colocam o povo. Claro que a composição ela é complexa, porque o povo vai julgar o fato, né? A ideia do fato que aconteceu, aí presume-se que a pessoa, desde que tenha uma consciência, faculdade mental normal, tenha condições de analisar um fato que aconteceu, né? Alguém chegou e deu 10 facadas, né, em determinada pessoa e retirou a vida dessa pessoa. Esse é o fato. A ideia do Tribunal do Júri é essa, que esse fato seja analisado
por pessoas daquela comunidade, que convivem ali, que sabem, né, que estão acostumados, muitas vezes ou não, a esse tipo de ocorrência. E aí quando eles vão julgar um fato e decidem em relação àquele fato, se ele deve ser ou não condenado, aí vem o juiz de direito, que faz parte do Tribunal do Júri, como eu falei aqui, e aplica o direito de acordo com o que foi decidido no fato, ou nos fatos, né, pelo povo. A ideia é essa. E a previsão constitucional, se for analisar, a única Constituição aqui do Brasil, a única, que não trouxe a previsão do Tribunal do Júri foi a Constituição do Estado Novo. Todas as outras, desde a primeira, fizeram menção à competência do povo, todas elas. Desde a primeira, que foi otorgada por Dom Pedro, tinha lá a competência do povo, né? Só a de 37, que estava baseada em uma outra filosofia, né, fascista e tal, não trazia, né, essa competência. Até na ditadura militar, os militares não tiveram, né, a coragem de ir lá, do ato institucional, assim, retirar, né, a competência do povo, entendeu? Só a Constituição do Estado Novo. E aí está a ideia, né, dessa. Poderia mudar sim um novo poder constituinte, que eu falei aqui. Esse é o tipo de matéria que deve ser tratada lá na Assembleia Nacional Constituinte. Então, lá em 85, né, quando começaram as discussões da Assembleia Nacional Constituinte, até 88, a promulgação da Constituição, é que os constituintes lá decidiram pela permanência do júri popular. Certo? Mas, como eu estava dizendo, perceba, né? A Constituição Federal ela pode criar exceções para ela mesma. Até aí, tudo bem. O problema é quando essa competência pela prerrogativa de função ela estiver prevista na Constituição do Estado. Do Estado mesmo, da Bahia, por exemplo. Eu disse que aqui na Bahia, por exemplo, o Procurador-Geral do Estado, se cometer um crime, é julgado aonde? No Tribunal de Justiça do Estado. Eu disse a ele também ali que se um vereador cometer um crime lá na Paraíba, a Constituição do Estado da Paraíba diz que o vereador é julgado no Tribunal de Justiça da Paraíba. Nem toda a Constituição do Estadual traz essa regra, ali lá atrás. O vereador é julgado no Tribunal de Justiça. Aí a questão é essa. Se o vereador de lá, ou o procurador-geral do Estado aqui, cometer um homicídio, ou um infanticídio, ou um aborto, esses crimes dolosos contra a vida e ele será julgado aonde? No tribunal, aonde a Constituição do Estado estabelece, ou no Tribunal do Júri, que é previsão constitucional, está na Constituição Federal? No Tribunal do Júri, deveria ser no Tribunal do Júri, né? Porque você tem uma regra que está na Constituição do Estado, que a Constituição Federal não falou, excepcionando uma regra que está na Constituição Federal. Quem é que deve prevalecer? A Constituição Federal ou do Estado? Federal, a hierarquia das normas. Então, essas autoridades que só têm a prerrogativa e função delas estabelecida na Constituição do Estado, se cometem um crime doloso contra a vida, deverão ser julgados pelo Tribunal do Júri e não no Tribunal de Justiça do Estado, como a Constituição do Estado quer. E para isso existe uma súmula do STF, a súmula 721 do STF, né? Súmula 721 do STF estabelece justamente isso. Se a competência pela prerrogativa de função estiver prevista exclusivamente na Constituição do Estado, ao cometer um crime doloso contra a vida, essa autoridade, porque se é prerrogativa de função, é uma autoridade pela função, essa autoridade será julgada pelo povo, porque é a Constituição Federal que está sendo ofendida, né? A Constituição do Estado não pode se sobrepor a uma regra que está na Constituição Federal. É sério? Até aqui tranquilo? É a hierarquia das normas, é a hierarquia das leis. 721, 721 do STF. Diga. Professor, o senhor falou anteriormente aí sobre a questão do foro da prerrogativa sobre a função. Que no caso, se ele comete o crime, no caso o deputado, e ele, no caso, no outro ano, ele já não é mais candidato, aí ele
quando ele praticou o crime ele era, porém aí no ano seguinte deixou de ser. Remete ao juiz que seria competente depois. Certo. Aí aqui o Fernando Capesa ele fala assim: o foro especial por prerrogativa de função persiste mesmo após o encerramento do mandato, desde que o crime tenha sido cometido durante o exercício funcional. Ainda tem aqui a súmula 394 do STF. Não. Que edição é esse livro? 2011. Essa súmula 394 ela foi cancelada pelo STF. Inclusive, se você for analisar do ponto de vista histórico, essa súmula 394 dizia isso. Ela foi cancelada porque o STF aplicou o princípio da atualidade do mandato. E aí o seu Fernando Henrique Cardoso, quando era presidente aqui do Brasil, se aproveitou daquele momento lá da Copa de 2002 e aí criou um projeto de lei para alterar o Código de Processo Penal e alterou. Ninguém percebeu isso. Ele alterou o artigo 84, ressuscitando essa súmula 394, porque ele estava com medo de... O mandato dele estava no final, né? Era o segundo mandato dele. Ele estava com medo de responder pelos crimes que ele estava sendo processado no juiz de primeiro grau. No juízo de primeiro grau. Ele queria permanecer no Supremo, por quê? Por que que o presidente... Por que que o presidente quer manter no Supremo? Por quê? Porque é ele que escolhe os ministros. Já para estar corrigido. Está equivocado esse pensamento aí. Tá certo? A atualidade do mandato permanece. Agora, o que é que ele pode falar em relação à prorrogação da competência? Né? Prorrogar a competência é você manter ela, né? Continuar mantendo essa competência. É na seguinte situação. Né? Digamos que o prefeito daqui de Salvador cometa um crime. Ele é julgado aonde, que eu já falei aqui? No Tribunal de Justiça do Estado. É o artigo 29, inciso 10 da Constituição Federal. Ele é julgado lá, não tem dúvida nenhuma. Tribunal de Justiça do Estado. Mas digamos que você seja amigo pessoal dele. E sai com ele nas baladas, nas noitadas da vida. E vocês dois cometeram um crime juntos. Concurso de pessoas. Não tem concurso de pessoas lá no Código. O prefeito e você que não tem prerrogativa nenhuma, cidadão comum. A pergunta que se faz, nesse caso, o prefeito vai para o tribunal e você fica no tribunal do júri, por exemplo, se for um homicídio, né? Homicídio doloso. Aí a Constituição Federal está dizendo, né? No Tribunal de Justiça do Estado, ele vai para o tribunal. Lembra que eu falei que a Constituição Federal pode se auto-excepcionar? Não é isso? O prefeito não tem dúvida, é julgado aonde se cometeu homicídio? No tribunal. Que tribunal? Tribunal de Justiça do Estado. Porque tem o tribunal de júri. Porque se voltar tribunal da prova, eu não sei qual é. Quer dizer que tribunal é? No Tribunal de Justiça do Estado. Mas nosso amigo ali, que não é prefeito, nem é autoridade nenhuma, né? Se ajudou ele, né? É coautor do crime de homicídio doloso, deveria ser julgado no Tribunal do Júri, né? Mas aí não. Aí que vem a prorrogação da competência. Aí não é nem conexão, aí é continência, né? Concurso de pessoas, né? Continência, né? Um fato contém o outro, as ações contêm um crime só. Continência. E a conexão tem que estar prevista, né? O crime tem que ser conexo. Ou conexão ou continência, porque conexão e continência são analisados juntos. Por isso que eles estão juntos aí no mesmo, né? Porque competência para conexão e continência, então na mesma análise. Professor, e nesse caso, desse exemplo que o senhor citou aí, se caso o prefeito for absolvido lá e for condenado? Aí, exatamente, aí é que está a história. Eu não posso separar por isso. Por isso que os dois vão juntos. Porque pode existir os dois têm que ser julgados juntos. Mas aí eu vou ter que escolher. Peraí, os dois vão ser julgados juntos aonde? Lá no Tribunal do Júri ou no Tribunal de Justiça do Estado? Aí prevalece a jurisdição de maior categoria. A função. Que é o Tribunal de Justiça do Estado. Aí você vai ser julgado com ele lá. Mas onde é que está a prorrogação da competência? Digamos que ele seja absolvido na hora do julgamento. E o seu ainda não aconteceu. A sua sessão lá no tribunal ainda não aconteceu. Ele foi absolvido. Bom, se ele foi absolvido, significa dizer que ele não cometeu crime nenhum.
se ele não cometeu crime nenhum, não era para ele estar no Tribunal de Justiça. E você só foi por causa dele. Se não era para ele estar lá, você também não era para estar lá. Aí deveria devolver o seu, mas aí não, aí prorroga a competência do tribunal, aí você é julgado lá também. Aí eu falo de prorrogação de competência. Mas esse exemplo que ele deu aí não. Essa súmula 394